Olá, meus amigos. É com grande alegria e com grande satisfação que estamos trazendo mais um vídeo aqui para o nosso canal do Despertar. No vídeo de hoje, nós gostaríamos de trazer uma reflexão sobre a espiritualidade, a conexão com a espiritualidade que está sendo divulgada por aí. E nós gostaríamos de começar falando, dos canais que falam de espiritualidade, e nós estamos vendo todos os dias surgindo pessoas novas falando de espiritualidade. Todos os dias nós estamos vendo ali pessoas falando que têm conexão com seres multidimensionais, com seres da oitava, nona, décima, vigésima dimensão. Nós temos visto ali uma expansão desse tema. E é muito interessante a gente analisar, tudo isso, porque nós estamos inseridos nesse meio, Porque nós falamos de espiritualidade e nós buscamos ali pessoas para o nosso canal que vão falar também dessa espiritualidade. Só que nós estamos buscando um filtro, muito grande quando o tema é espiritualidade. A gente precisa observar bem, que tipo de conexão a pessoa está tendo com essa espiritualidade que está sendo praticada por aí. E quando o tema é extraterrestre, você atrai um público muito grande. Existem vídeos aí, lives em que vão falar de extraterrestres, de seres de outros orbes planetários, de federações, por exemplo, federações galácticas. E nós temos visto, assim, um vídeo, por exemplo, bater 50 mil, 100 mil visualizações, é uma coisa assim realmente que a gente fica ali espantado, com como as pessoas se conectam com uma mensagem, por exemplo, e que não tem uma profundidade. E quando você vai ouvir ali a mensagem que está sendo trazida, você vai ver que não tem uma profundidade. Há tempos atrás, eu seguia um canal, onde a pessoa trazia uma mensagem, por exemplo, do comandante Astacheran. E ali você via na mensagem claramente que ela não tinha profundidade nenhuma, que era uma mensagem totalmente vazia. E como a gente percebe isso? Porque a gente sente na alma, no coração, quando essa mensagem tem uma profundidade. A gente vai observar verdadeiramente a conexão dessa pessoa com essa espiritualidade. E nós não estamos observando, na maioria dos canais aí, das pessoas, os espiritualistas, nós não estamos vendo essa profundidade. E ao preparar esse vídeo aqui, eu me lembrei do que acontece hoje dentro das igrejas pentecostais, onde nós temos visto ali um número crescente e vídeos aí, rolando aí na internet de cenas ali realmente grotescas, com pessoas fazendo coisas, falando coisas, dizendo que estão falando em línguas que muitas das vezes você vai ver que aquilo dali não quer dizer nada, é tudo ensaiado, e não tem ali uma conexão real, verdadeira com o Espírito Santo ou com a espiritualidade.
Se a gente for observar essa conexão com essa espiritualidade, né, a gente vai ver que falar em línguas, eu quero que ele fale, o ser que está ali vai falar na minha língua, que eu possa entender, ou ele vai falar na língua do meu coração, que é onde não tem ruídos, né? Porque muitas vezes a gente fala alguma coisa e ela é mal interpretada da forma como você falou, mas quando você transmite o amor, a serenidade, isso transcende, né? Não existe obstáculos, não existe barreiras e a conexão ela é verdadeira. Então nós temos visto ali cada vez, né, cada dia um canal, uma pessoa, né, trazendo uma conexão sem nenhum tipo de profundidade, totalmente desconectada da realidade. E falando de seres que, na verdade, elas nem sabem quem realmente são esses seres. E muitas das vezes elas falam que eu sou um contatado, eu fui abduzido, mas a espiritualidade, os seres de luz precisam desse tipo de artifício, precisam desse tipo de conexão para trazer uma mensagem, para colocar você ali em conexão com essa espiritualidade maior, com esses seres divinos. Nós precisamos estar muito atentos a esse tipo de situação. Quem são essas pessoas? O que elas estão trazendo como espiritualidade e como conexão? Qual é a verdade por trás de tudo isso? E o que realmente elas trazem como mensagem para a nossa espiritualidade? Nós precisamos estar muito atentos. Isso me fez lembrar muito e a gente precisa falar, né? Porque isso aconteceu comigo. Tinha uma pessoa ali que faz ainda, né, uns vídeos, ele é muito famoso, falando de conexão com seres extraterrestres, né, com comandos, ele se diz até um comandante, que é um comandante de uma nave, e ele tem livros editados, e um desses livros que eu fui ler, e ali já no começo do livro, me deu aquela sonolência. Eu estava até aqui mesmo nessa mesa, isso já tem uns 2 anos, acredito eu, e me deu aquela sonolência e eu apaguei. E ali, quando eu apago, eu vejo duas larvas, né, ali próximo ao meu nariz, e quando eu retorno, eu respiro profundamente, é como se eu tivesse aspirado essas larvas e elas tivessem vindo para minha garganta ali, eu provoquei aquela tosse naquele mesmo momento, cuspindo, jogando para fora aquele tipo de larva, e com certeza eram larvas astrais, porque essa pessoa, ele é uma pessoa que totalmente desconectada da realidade e traz tudo isso que nós estamos falando aqui, dessas falsas conexões, desses falsos profetas, né? A gente pode falar assim, desses falsos profetas. E a pergunta é, quando buscamos essas narrativas, por que nós buscamos essas narrativas? Por dor, medo ou por desejo por respostas rápidas, que muitas das vezes são rápidas e vazias? Claro que um ser que vai trazer uma mensagem ali de luz, ela não precisa ser uma mensagem que, oh meu Deus, tocou tudo. Não, mas a gente vai sentir no coração quando essa mensagem é verdadeira, quando essa mensagem é pura. Nós precisamos estar muito atentos a isso. Aqui no nosso canal do Despertar, eu tenho muito medo e meu canal poderia hoje estar ali com centenas de milhares de pessoas, mas eu estaria fugindo do que eu acredito e do meu senso crítico,
da minha realidade. E jamais eu iria trazer algo para vocês que eu não acreditasse e que eu soubesse que não era verdade. Porque o que me move é a verdade. O que me traz aqui a trabalhar com a espiritualidade, e todas as vezes que eu vou fazer atendimento dentro das minhas terapias, eu vou atender com a maior verdade que estiver dentro de mim. Verdade, ela tem que ser absoluta. Muitas das vezes, a gente não está num dia legal. E é normal, nós somos seres humanos e não é todo dia que você está ali, né, 100%. Mas quando eu percebo que não está legal, que eu não estou 100%, eu simplesmente coloco para um próximo dia, tento me harmonizar, me equilibrar, para aí sim poder fazer um atendimento. É uma conexão que precisa ser verdadeira. E mesmo que eu não esteja totalmente harmonizado, totalmente 100%, mas eu vejo que eu tenho condições de fazer o atendimento, eu vou colocar ali naquele atendimento que eu tiver de melhor. Sempre. Então, eu tenho muito cuidado e muito medo, e tudo que eu trago aqui no canal, todos os vídeos, todas as experiências, tudo que eu falo de espiritualidade é falando dentro daquilo que eu acredito, dentro daquilo que eu sei que me move e que pode trazer uma luz para outras pessoas. A gente não pode usar ali de uma forma que vá enganar alguém, né? Eu tenho muito medo disso. E a outra pergunta é como manter uma espiritualidade saudável e consciente. Aí a gente colocou aqui como práticas que unem o sentir que eu falei, e o pensar, meditar, estudar e refletir muito sobre tudo o que está sendo falado, tudo o que estão trazendo para a gente. Os falsos cordeiros, né, estão aí, os lobos em pele de cordeiro, que muitas das vezes eles estão mais perdidos do que a nossa conexão, do que da nossa realidade, né? Eles estão mais perdidos do que a realidade, do que eles mesmos acreditam, mas eles vão trazer, porque às vezes o like, né, o ego de estar fazendo uma super conexão, de estar se conectando com seres ali divinos, com seres dimensionais. Eu vi uma live esses dias de Jean-Val Elan, não sei se vocês conhecem, quem não conhece, busque ali. Ele fala de uma espiritualidade muito legal e eu vejo muita verdade no que ele fala, porque ele é um homem de muito conhecimento. E ele estava em um podcast, que agora me foge o nome desse evangélico, né? Ele é um evangélico, e eles falavam sobre a Bíblia, né? Sobre os textos bíblicos, sobre os Anunnakis. Foi assim uma live fantástica, muito legal. E o Jean Val mostrou todo o seu conhecimento, né? Dos textos antigos, da Bíblia. Ele mostrou que realmente tinha um conhecimento de uma profundidade muito grande, porque esse evangélico que estava lá no canal, me fugiu o nome dele agora, ele também tinha um conhecimento muito grande, né, e eles conversavam ali com uma concordância, né? Mas em determinado momento, esse evangélico fala desses seres, né? De comandante Astar, dessas naves em que estão aí, desses comandos, o que o Jean Val achava. E o Jean Val falou: olha, eu não confio em ninguém. Essa gente que está aí, eu não confio em ninguém. E é por aí, gente. Até que eles se apresentem verdadeiramente, mostrem realmente a verdadeira intenção deles e o que eles realmente querem, nós precisamos estar atentos. Por quê?
seres podem tentar assumir esse lugar e tentar se conectar com a gente, se passando por um comandante Ashtar, que é famoso, um arcturiano, um felino, um aviário, né? Pode. Então nós precisamos estar muito atentos e observar a mensagem que está chegando. O que está chegando de fato? É verdadeiro? É legal? Vamos estar muito atentos a tudo isso. Se você achou legal esse vídeo, compartilhe, chame mais pessoas a fazerem parte da nossa família Despertar, comente o que você achou e deixe seu like, gente, não custa nada. Um beijo no coração. Tchau, tchau.